Aleluia! Glórias a Deus. Amém. Livro de Apocalipse, capítulo 2, da santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Deus tem sempre algo a falar muito conosco. Amém. Glória. Muito. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, 9, 10, 11. Né? Apenas 4 versículos, mas com uma objetividade muito grande. E a gente vai poder entender um pouco mais por que certas coisas acontecem e qual é o propósito. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Querido Deus e eterno Pai, glórias a Ti, toda honra e toda glória, e toda adoração. Ó Senhor, constantemente precisamos que o Senhor fale conosco. Tu esclarece a Tua palavra para nós nesta noite. Ó Deus, porque somos todos necessitados para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados irmãos, louvamos a Deus pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Como foi dito aqui, quantos hoje já estiveram, hoje não estão mais ouvindo a palavra de Deus. Muitos ouviram, hoje, infelizmente, não têm conseguido, ou estão com seus ouvidos tapados. Mas eu quero falar sobre, primeiramente, com uma forma como Jesus se apresenta aqui, para essa igreja. Porque Esmirna era uma cidade bonita, era uma cidade rica, tipo Macaé. Uma cidade bonita, uma cidade rica. E olha que eu não sou macaense, mas aprendi a mais essa cidade. E também, meus irmãos, devido à sua beleza e à sua riqueza, essa igreja, esse local conseguiu atrair muitos judeus. Muitos judeus. E a cidade, ela foi crescendo, e juntamente com o crescimento da cidade, cresceu também o Evangelho. E em qualquer lugar, em qualquer promoção, que o Evangelho chega e tem crescimento, incomoda. E vou dizer para os irmãos, pasmem, incomoda até mesmo alguns pseudos cristãos, os que dizem ser, mas não são. Mas naquela cidade havia uma igreja
E um dos bispos daquela cidade, daquela igreja, chamava-se Policarpo, homem de Deus, que não negou a Cristo, embora tivesse sido persuadido para poder adorar a César, o imperador. Mas ele não abriu a mão nisso. Por quê? Porque para ele, deixar de adorar a Cristo e adorar o imperador, adorar o homem, para ele seria uma blasfêmia. Ele não abriu mão disso. Fizeram-lhe uma proposta, melhor, duas. Se ele queria morrer queimado, né? A proposta que deram para ele. Uma delas foi exatamente essa, de morrer queimado. E uma outra proposta, por exemplo, também tão difícil, tão ruim, né? Que a nos separa. Como pode alguém resistir tanta provocação para poder abandonar a Cristo e não abandona? Isso chama-se convicção. Convicção, certeza absoluta da escolha que havia feito. Nós estamos aqui nessa noite e precisamos entender o seguinte, meus amados: independente de quaisquer situações, nós cristãos precisamos ter convicção da nossa escolha, não das nossas escolhas, mas da nossa escolha de servir a Cristo. E quando alguém faz essa escolha convicta, consciente, aconteça o que acontecer, nada o impede de continuar. Nada impede. E esse homem de Deus, ele tinha essa característica. Ele tinha essa vontade, essa convicção. Aleluia. Glória a Deus. E quando eles fazem a proposta, ele diz: olha, eu não vou deixar de adorar Cristo para poder adorar César, ou seja, faça a vontade de vocês. Louvado seja Deus, aleluia. Faça a vontade de vocês. A perseguição era tanta que, inclusive, os judeus que haviam naquela cidade eram inimigos do Evangelho. Irmãos, preste atenção. Evangelho é exatamente, o verdadeiro Evangelho é aquele que coloca Cristo no centro. O verdadeiro Evangelho não faz uso, queridos, de objetos. O verdadeiro Evangelho não é transformado em sincretismo religioso. Não é. E havia, na verdade, uma situação difícil, porque alguns judeus iam até ao tribunal para entregar os cristãos. E os cristãos sofriam tanto, porque por servirem a Deus, eles perdiam seus empregos. Era só a imprensa ficar sabendo que era cristão, perdiam o emprego. Então eles eram atingidos socialmente, economicamente.
E havia também muitos cristãos ali pobres, sem condições. O que me chama a atenção, que é muito fácil você abrir uma igreja num local onde tem muito dinheiro, onde tem muito acesso, porque a intenção, pode ter certeza, eu falo isso convicto, não são as almas, porque o que leva uma pessoa a abrir uma igreja num local onde já tem muita igreja, duas coisas acontecem: ou a pessoa que abriu da igreja não suportou ser chamada a atenção, ou queria ser o foco das atenções, ou queria ser visto, adorado, amado, reconhecido, e aonde ele está, não o fazem, ele vai e abre o próprio ministério. Mas qual é a condição dessa pessoa abrir esse ministério? E a gente percebe que, infelizmente, eu conheço um bairro, esse bairro que eu conheço, eu acho que ele é um pouquinho, se for maior que esse bairro aqui que nós estamos. Um pouquinho maior. Alguns irmãos que conhecem muito bem. Mas esse bairro já deve ter hoje, pelo menos, umas 70 congregações. Porque quando eu estava lá já tinha 50. Esse bairro aqui deve ter umas 13 congregações. Mas o que isso tem redundado em quê? Tem havido libertação de almas. Pessoas têm tido convicção da sua chamada. Porque lá em Esmirna, além da liderança, os irmãos também perseveravam na fé. Tanto que perdiam seus empregos, eram perseguidos socialmente, economicamente, mas mesmo assim não negavam a fé. Glória a Deus, aleluia. Perseveravam. Então a gente avalia que, olhando para a palavra de Deus, Jesus, então, vendo toda essa situação, conhecendo todo o contexto da localidade, Jesus se apresenta e diz: e ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e ele viveu. Então ele se apresenta como aquele que tem autoridade para tratar de toda a situação, de cuidar deles, de cuidar, porque ninguém poderia fazer nada. Mas o curioso que essa apresentação aqui, que ele fala: conheça as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Então esses judeus, atraídos até a cidade, devido às suas condições financeiras, eles eram inimigos do Evangelho, eram inimigos de Jesus Cristo, e por serem inimigos,
Eles também faziam parte de uma tropa gigantesca que perseguia a igreja local ou a comunidade cristã local, que se diziam servir a Deus, mas estavam a serviço de Satanás. Posso falar para os irmãos que isso não me é nada estranho. Hoje, me desculpe, mas é a realidade. Que quando uma pessoa toma uma decisão oposta a Deus, está servindo a Satanás. Quando uma pessoa toma uma posição que não é de Deus, está servindo a Satanás. Quando uma pessoa toma uma posição que é contra as Escrituras, está servindo a Satanás. É impressionante que estão até congregando, cantam hinos, falam línguas, expulsam demônios, mas no fundo, são sinagogas de Satanás. O que é sinagoga de Satanás? É um grupo que está a serviço de Satanás. É um grupo que está infiltrado na igreja santa. Um grupo que está infiltrado na igreja santa. Esse grupo chama-se joio, que está no meio do trigo, mas no fundo está fazendo exatamente o trabalho de Satanás. Está envolvido. Como disse antes, canta aí, prega, ensina, fala bonito, tem um português bonito, admirável. De tal maneira que encanta as pessoas que o ouvem. Mas o comportamento, mas a perseguição aos cristãos está bem patente aos nossos olhos. Quem de nós aqui ainda não sofreu a perseguição de chamados cristãos? Quem de nós aqui, de pessoas que se dizem cristãs, mas perseguem, criam caso, tumultuam a obra, para que não cresça? Infelizmente, irmãos, a gente está vivendo isso hoje. Mas o mais interessante também é que o Senhor que vai fazer a separação, não somos nós. É Ele quem vai fazer a separação, como está em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, que o Senhor plantou a semente no campo e colocou os trabalhadores, os pais de família, para poder cuidar daquele campo. E esse Senhor, essa é uma parábola contada por Jesus. Esse Senhor então viajou mundo afora, e um dia ele voltou. E quando ele voltou, os pais de família perguntaram: Senhor, tu não plantaste boa semente? Por que essas sementes ruins estão aqui? Ele vai responder: porque realmente eu plantei boa semente, mas o meu inimigo, porque os senhores dormiram e veio o meu inimigo e plantou essa semente ruim, esse joio. E na parábola Jesus falou: mas aí
o trigo falou, mas quer que nós tiremos, expulsemos, arranquemos fora do nosso meio? Aí o Senhor vai, ele falou, não faça isso, para que arrancando o joio, não arranque também o trigo, deixa crescer junto, porque no dia da ceifa, o Senhor fará a separação. Não é muito diferente do que acontecia naquela igreja de Chile, que haviam pessoas que se diziam adoravam a Deus, mas faziam campanha contra os cristãos, perseguia os cristãos. E aqui o Senhor diz que conhece as obras, ou seja, estou ciente do que vocês têm feito, eu estou ciente da responsabilidade de vocês em respeito à minha obra, à minha palavra, e sei também que tem no meio de vocês pessoas que não são dignas de estar, mas estão aí, que elas juntamente com outras pessoas do mundo estão perseguindo vocês. Mas diz a Bíblia Sagrada, pobre, mas é rico. A maior riqueza que aquela igreja tinha era a riqueza espiritual. A maior riqueza que aquela igreja tinha era a presença de Deus. Glória a Deus. Amém. A maior riqueza que tinham era que eles tinham prazer em adorar a Deus, mesmo em meio às perseguições. Nada tema das coisas que há de padecer. Você sabe o que me chama a atenção também, meus amados? É a cara de pau que somente um casal de cupim ou um óleo de peroba para dizer que cristão não pode ter luta, não pode ter problema, não pode. E tem que comer o melhor dessa terra. Qual é o melhor dessa terra, sabe? Que melhor você tem aqui? Espero que na mensagem lá que Jesus falou com os judeus, antes de entrar em Canaã, comer o melhor da terra, e quer voltar para cá, que um cristão tem que ter 10 carros, 15 apartamentos. É proibido isso? Não é proibido, mas não deve ser prioridade. Porque a prioridade é Cristo. A prioridade é o céu de glória, que está guardando a igreja, a noiva do Cordeiro. Essa é a prioridade. Aleluias. E quando ele diz as coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. Que revelação é essa? Eu acho interessante, irmãos, que hoje em dia você só ouve isso, quer ver? Deus manda te dizer que está vendo o seu problema, mas Ele vai te dar vitória. E vai botar, vai trazer aqui para poder jogar os teus pés para saber que Ele é Deus, é o teu Deus. Aí você começa, graças a Deus. Isso quando você não levanta e vai, eita mistério, Deus te fala. Aí vem um outro e diz, olha, irmão, Deus manda te dizer que você precisa de uma casa, mas Ele vai te dar não uma, vai dar 3, 4, 5.
ser mistério. Aí o irmão já fica feliz da vida. Mas, irmãos, quando Jesus fala isso, ele se apresenta como consolo. Consolo. E quando ele fala aqui, algum de vós, lançará algum de vós na prisão para serem tentados. E diz mais, dizendo também claro, e tem uma tribulação de 10 dias, significa que toda luta tem dia para começar e dia para terminar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome. Nenhuma luta é eterna. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10:12. Deus não nos dá uma provação que não possamos suportar, mas no meio da provação Ele dá um escape. Deus é assim. Ele sabia que ao passar aquela mensagem para aquele povo, para aquele pastor, eles teriam condições de suportar. Por isso que hoje eu entendo que tem muitas lutas que as pessoas passam, que Deus até gostaria de informar, mas nem informa. Porque se informar, a pessoa vai morrer no tempo. É como se o frio estivesse lá em Nova York, a pessoa está botando capote aqui. Já está preocupada. Tem coisas em nossas vidas hoje que a gente passa uma eventual luta, problema, em que Deus poderia muito bem falar para a gente: olha, vai acontecer isso e isso com você, mas fica firme, é por um tempo. Olha, vai acontecer isso na sua família, mas é por um tempo. Porque havia ali um propósito. É impressionante, os irmãos percebam que quando a Bíblia, quando ele fala sobre isso, sempre isso aqui é uma carta. É uma carta que, exatamente no século VI, ou melhor, há 60, mais ou menos 60 anos, né, depois que Jesus foi assunto aos céus, a gente percebe o quê? Percebe que essa carta, quando foi endereçada para lá, mas é uma carta endereçada a todos nós. Ela não ficou restrita somente àquela localidade, não ficou restrita só àquele momento, porque é importante observar hoje que quantas pessoas, quero falar aqui claro e bem transparente, quantas pessoas, quantos pastores passaram para o lado do mal para receber uma certa proteção do seu templo e pensando em dinheiro. Quantos passaram e ainda estão lá? Mas a igreja Esmina não adorou o imperador, preferiu ficar adorando a Cristo, ainda que perdesse seu emprego, a sua casa, perdesse tudo, fosse arrancar seus bens, mas não abriu mão da palavra. Infelizmente tem muitos abrindo mão da palavra que se dizem cristãos, mas abrem mão da palavra para defender o erro, para defender a obra do diabo, que tem atacado a igreja. Que o diabo ele é sujo. Ele hoje usa
os povos cristãos para atacar a igreja. Preste atenção nisso. Fica ligado nisso, meus irmãos. Muito atento. Não caia nessa armadilha. Ele fica cutucando em outro. Fala isso. Faz assim, fica cutucando. E as pessoas não percebem, estão cegas. Se for para eu abrir a boca, se eu abrir a boca, se não for para te abençoar, eu também não vou amaldiçoar. Se for para eu abrir a boca para poder, se não for para te abençoar, também não vou ficar te criticando. Porque isso não faz parte da igreja. E quando a palavra fala que tem tribulação de 10 dias, ele fala: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e eu te darei o quê? A salvação. Coroa da vida é salvação. Aleluia. Agora preste atenção em um detalhe aqui, a palavra de Deus, né? Que quando a Bíblia nos chama a atenção que sereis tentados em tribulação de 10 dias e ser fiel até a morte, da coroa da vida, isso é em meio à tribulação, é em meio à luta. Eu tenho a sensação, coisa pessoal minha, que não se faz mais cristão como antigamente. Não se faz, porque qualquer coisinha está morrendo. Qualquer coisinha for o diabo. Irmão, a gente não conhece que é uma tentação. A gente não conhece que é se jogar numa cadeia, ficar 10 dias. A gente não conhece nada disso. Não conhece, nenhum de nós conhece. Ainda bem que Deus sabe que Ele não conhece. E não permite tal coisa acontecer. É bom termos a ideia de que a maior riqueza minha, e tua e nossa da igreja não está aqui na terra. Não está aqui na terra, está no céu. Glória a Deus. É a nossa maior riqueza. Por isso, Deus nos deu autoridade espiritual para resistir o mal, para resistir os que blasfemam contra a igreja. Deus nos deu autoridade espiritual, não é autoridade carnal, não, é espiritual. Espiritual. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A Bíblia nos fala em Lucas capítulo 12, versículo 1, 2, 3 e 4: não temeis ao homem, que depois de matar a carne não tem poder de fazer mais nada. Mas vai temer a Deus, que tem poder para matar a carne e jogar dentro do inferno. Quando ele fala aqui na palavra de Deus exatamente isso, né, que o que vencer não receberá o dano da segunda morte, porque essa morte física vai acontecer de uma forma ou de outra. Quando ele falou isso, olha, porque muitos desses iam para prisões e a maioria eram mortas por negar a adoração a César, por negar a adoração a governador, por negar a adoração a prefeito, por negar a adoração, aleluia, pessoas que não são dignas de serem adoradas, porque o único digno é o Senhor. Aleluia. É levado presos e colocado na prisão.
e a maioria eram mortos. Por isso que a Bíblia fala bem claro: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Você pode até morrer fisicamente, mas vai permanecer firme espiritualmente. Pode até morrer fisicamente, mas espiritualmente vai continuar vivo para sempre comigo. Que presentão, igreja! Que presentão, meus amados! Maravilha de Deus! Devemos adorar, adore a Deus, adore. Oh, minha alma, a Deus suplicas e não recebe, confiando fica em tuas promessas, que são verdadeiras e infalíveis para te valer, porque te abraste, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Alguém sempre diz: por que esse pastor nunca prega sobre prosperidade? Porque eu já sou próspero espiritualmente. Glória a Deus. Se eu quiser prosperar, eu vou trabalhar. Porque as pessoas estão muito voltadas para dinheiro, bem material, esquecendo de cuidar da sua vida espiritual, da sua alma. É o que tem acontecido, e devemos tomar muito cuidado. Não, meus irmãos, quem quiser fazer campanha pode fazer, mas nós não. Nós vamos continuar nessa toada, nessa caminhada, destino ao céu, para a glória do nome de Jesus. Até porque na Bíblia não tem lugar nenhum escrito que Jesus mandou fazer campanha de nada. Ele mandou orar. Lucas 18:1, está escrito 18:1, Lucas: o dever de orar sempre sem esmorecer. O dever nosso é orar, é clamar. A ordem foi essa. Então, tudo que eu precisar, Deus vai prover. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. Porque nem tudo que eu quero eu preciso. Às vezes eu quero poder apresentar para as pessoas que eu ganhei, mas que na prática não vai edificar minha vida espiritual em nada. Pelo contrário, pode até atrapalhar. Porque tem pessoa que quando não tem carro, não falta um culto. Quando compra um carro, ela não pode mais viajar. Você procura irmão, está no sítio. É assim, porque não quer mais. Porque não tinha carro, não viajava. Aí tem carro, aí diz, aí bota lá assim, ó, a serviço de Jesus, mas não leva um irmão em casa. Não leva um irmão em casa. Pode estar chovendo, ele passa na poça, joga lama em cima e vai embora, mas não leva. Isso é porque é serviço de Jesus. Porque quer saber que Jesus é esse? Só se é o Jesus dele. Porque
Porque o Jesus da igreja não é assim. Tem pessoa que não pode ter. Tem pessoa que quando tem uma bicicleta é para continuar com a bicicleta. Ele tem a bicicleta hoje, aí amanhã está de moto. Aí amanhã está de carro. Pronto. Fica inchado. Parece que é mais crente que os outros. Crente é aquele que passa a luta, passa a prova e persevera dando glórias a Deus. Aleluia.